Olá, crianças! Aqui é a tia Aldeni. E agora vamos para o nosso texto de hoje. O nosso texto de hoje tem como gênero fábula. Isso mesmo. Quem conhece uma fábula? Vocês lembram deste gênero fábula? Então, as fábulas são textos narrativos também. Vocês lembram do texto narrativo de ontem? A fábula também é um texto narrativo, um dos mais populares. E ela se diferencia dos outros textos por ter animais em seus personagens, principalmente, e enfatiza o ensinamento de uma lição de moral. Certo? Então, as fábulas, ela contém animais que falam e no final da história, geralmente apresenta uma lição de moral, certo? Então, vamos para o bloco Ler é Legal. Vamos agora para o nosso texto de hoje. A raposa e a cegonha. Era uma vez uma raposa e era uma vez uma cegonha. Um dia, a raposa convidou a cegonha para jantar e serviu sopa em 2 pratos rasos. Coitada da cegonha, não conseguiu tomar nada da sopa e voltou para casa com fome. No dia seguinte, a cegonha convidou a raposa para jantar em sua casa e serviu sopa em 2 vasilhas compridas. A raposa não conseguiu tomar nada e voltou para casa morrendo de fome e com o rabo entre as pernas. Essa história é uma fábula. A fábula de Esopo é uma fábula adaptada. Isso quer dizer que ela foi retirada de uma fábula maior, certo? E ela foi escrita no ano de 1994. Então, vocês gostaram da historinha de hoje? Qual é o título da nossa fábula? A raposa e a cegonha. Isso mesmo. Então, este texto serve para quê? Ele serve para contar uma história. Contar uma história com um exemplo que nos dá um ensinamento. Então, vocês sabem qual o ensinamento esse texto trouxe para a gente? Qual é a moral da história? Que devemos tratar os outros do jeito que a gente gostaria de ser tratados, não é mesmo? Para que a gente possa ser bem tratados, a gente deve tratar bem os outros também. Não é isso, crianças? Então, olha só. A raposa, ela convidou a cegonha e ela serviu o jantar em pratos rasos. A cegonha, como tem o bico bem comprido, não conseguiu tomar a sopa. Então, a cegonha, o que ela fez? Ela se vingou da raposa, convidando também a raposa para jantar na sua casa. E serviu a sopa em que? Vocês lembram? Em 2 vasilhas compridas. E aí, como era que a raposa ia tomar sopa em uma vasilha bem comprida? A boca da raposa não dava para entrar dentro dessa vasilha, então a raposa também não tomou a sopa. Olha só como ela resolveu esse problema. Ela se vingou. Mas, crianças, será que ela fez correto? Como poderia ser resolvido esse problema? Elas poderiam ter pedido uma vasilha diferente, não era? Quando a raposa convidou a cegonha para tomar sopa, que a raposa serviu em prato raso, por que a cegonha não pediu uma outra vasilha para tomar? E aí, não iria sair com fome, não era mesmo? E não ia também se vingar, a só pedir uma vasilha.
Olha, dona Raposa, eu não consigo tomar sua sopa. Sua sopa parece bem apetitosa, mas eu não consigo. Você poderia trocar a vasilha? Não era mesmo crianças? Então, esse problema deveria ser solucionado de ter uma outra solução. Vocês acham que sim ou que não? Então, qual é a situação problema dessa fábula? A situação problema é que a cegonha não podia se alimentar no recipiente em que o jantar foi servido, não era? Então, o que deveria ter acontecido? Ela poderia ter pedido à raposa que trocasse o recipiente para ela se alimentar melhor e não sair com fome. Então, olha só, qual é o gênero desse texto? É uma fábula. Qual é o ensinamento que ele nos dá? Que devemos tratar bem os outros do jeito que a gente gostaria de ser tratado, não é mesmo? Que para a gente ser bem tratado, a gente deve também tratar bem os outros. Quem são os personagens desta fábula? Os personagens são a raposa e a cegonha. Então, as fábulas, será que elas só podem ter animais como personagens? Não. Não é só animais, crianças. Numa fábula pode ter sim animais, pode ter seres inanimados e até pessoas. Pois o mais importante das fábulas é que ela traz um ensinamento no final. Ela traz uma moral, a moral da história, o ensinamento para o leitor. Certo? Então, vocês gostaram da nossa história de hoje? Então, vamos ler a história novamente para responder a nossa atividade, certo?